Muito bem, pessoal. Nós estamos chegando aqui com o vídeo para a região sudeste, né? Para falar um pouquinho sobre os 4 estados da região sudeste: Minas, São Paulo, Rio e Espírito Santo. E vamos ver como é que fica o tempo nos próximos dias. Nós sabemos que estamos chegando agora, especialmente essa região sudeste aí, né? Estamos chegando agora numa época de pouca chuva, né? E os modelos estão indicando isso, né? Por exemplo, hoje à tarde, entre meio-dia e 18 horas, nós temos a presença de chuva, né? Aqui no litoral de São Paulo, sul do Rio de Janeiro, né? Aí nós temos condições para pancadas aí no sul de Minas, né? Na parte mais ao norte de São Paulo, né? Então essas regiões podem pegar o norte do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Condições para pancadas. Mas aqui nós podemos ter chuvas fortes aqui no litoral, certo? Na parte da noite, entre 18 horas e meia-noite, essas chuvas podem chegar até o Triângulo, né? Embora sejam fracas aí, vai ficando mais ao norte de São Paulo, ou seja, o sistema vai subindo mais, vai chegando até o centro do Espírito Santo, uma condição para pancadas. Veja que não tem chuva prevista aqui para o centro-norte de Minas, né? Norte, nordeste, noroeste de Minas, né? Ela ficaria mais no centro-sul aqui, né? Ainda pegaria o litoral, pegaria bem o Rio de Janeiro, né? Parte da noite. Na parte da madrugada, entre meia-noite e 6 da manhã, o sistema sobe um pouco mais, aí pode chegar um pouco mais no triângulo aí, ó. Chegar aí no sul de Minas aí pode ter até chuva forte, certo? Rio de Janeiro inteiro, né? E boa parte do Espírito Santo, nós pegaríamos essa condição aqui. Interessante, né? Já quando você vai até o meio-dia do dia 19, ainda há essa condição de chuva até às 18 horas, né, entre meio-dia e 18 horas. Essas chuvas chegariam em todo o Espírito Santo, embora sejam fracas, ainda pegaria todo o sul de Minas, partes do norte do Rio de Janeiro, né, e começaria a subir para a Bahia. Né. Aqui, à medida que a gente vai passando já para o dia 20, você vê que ela vai ficando fraca. É um sistema que vai pelo litoral, né? Ele não sobe para o norte nem para o noroeste, né? Ele vai mais pelo litoral, né? Então, é mais ou menos isso aí. Aí, se a gente observar o que acontece no dia 20, você já observa que lá para o dia 20 ele já está subindo lá para o sudeste da Bahia. E praticamente não temos nada sobre São Paulo. Essa condição cinza é uma condição mínima de 1 a 2 milímetros, então a gente não conta muito com isso, porque é pouquíssima chuva, né? Tá certo? Então, invadindo aí os próximos dias, nós vamos observar que praticamente há uma massa de ar seco que se instala sobre a região, ficando aí completamente sem condições de chuva, né? Aí dia 21, 22, né? Ó, aqui no dia 23 a gente tem uma condiçãozinha no norte do Espírito Santo, no extremo nordeste de Minas, devido a essas chuvas que estão aqui no litoral baiano, eles chegam até esse ponto aqui, ó, tá vendo? Aquela famosa onda de leste, né? Aquela chuva fina e tal, pode chegar nesse nordeste da Bahia ou de Minas aqui, ó. O restante nada. Continuando aí até o dia 24, a gente observa que pode chegar alguma coisinha no extremo sul de São Paulo, no litoral, vindo aqui pelo litoral do Paraná, né? Alguma coisa, mas muito pouca coisa. Aí já para o dia 25 a gente observa que essa condição sobe pelo litoral de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro, mas é chuva fraca, né? O restante da região praticamente sem nada, embora esse cinza, como eu falei, pode ser de 1 a 2 milímetros a cada 6 horas, mas é um volume muito pequeno. Né? Indo aí até o dia 26, essa condição do litoral pode termos algumas pancadas bem isoladas, muito fracas, né? E continuando aí, ó, até o dia 27, a gente observa que novamente praticamente só o extremo nordeste de Minas pode pegar alguma coisinha vindo aqui das ondas de leste da Bahia. O restante praticamente nada, né? Continuando até o dia 28, aí a gente observa a chegada de alguma chuvinha pelo litoral de São Paulo, mais uma vez, pela parte sul, bem pouca, né? Mas a grande maioria da região praticamente nada, né? Então a gente vê essa condição que no dia 29 ela progride aqui, trazendo alguma nebulosidade, alguma pancada bem isolada ou chuva muito fina e fraca sobre o litoral paulista, sobre o Rio de Janeiro, né? Podendo chegar ao extremo sul do Espírito Santo, mas muito pouca coisa, tá certo?
pouquíssima coisa. Essa condição continua aí até o dia 30, né? E chegando aí finalmente até dia 2 de maio, sempre há uma condição aí entre o dia 1º e dia 2 de maio de alguma pancada muito isolada ou chuvas de acumulados muito baixos no litoral devido à infiltração marítima aí, né? Mas a grande restante não temos muitas chuvas. Quando a gente olha aí o que vem pela frente, o que é que nós podemos observar, né? Nesses próximos 15 dias, esse litoral de São Paulo pode ter de 30 a 40 milímetros, né? O Rio de Janeiro aí podem ter até 15 ou 20 milímetros, isso em 15 dias. Então é um volume muito baixo, né? O sul do Espírito Santo pode ter até 30 milímetros, né? O norte, especialmente o litoral, pode ter até 20, mas são volumes muito baixos. O sul de Minas podendo ter até 15 milímetros. Então você vê que mesmo essa chuva que está prevista agora para hoje e amanhã, ela é bem fraca, né? Porque os acumulados não são muito altos, né? Quando você olha aí os próximos 15 dias. Olhando aí até o início de junho, você vai observar o seguinte: São Paulo, nós temos aí uma condição aí de, na parte mais ao sul, até de 70, 80 milímetros e ao norte uns 40, né? Triângulo Mineiro uns 20, o leste de Minas aí uns 40, né? Vê que o noroeste de Minas aí passa de 15, o nordeste de Minas lá que se aproxima da Bahia pode chegar até 50 ou 60 milímetros. Rio de Janeiro e Espírito Santo podem ter de 70 a 80 milímetros. Então assim, essas condições aqui, maiores que 70, 80 milímetros para 45 dias, pode indicar que no mês de maio nós vamos ter algumas situações onde nós vamos ter alguma chuva, né? E essa situação aqui no noroeste, em 45 dias, no norte, noroeste, é praticamente nula a chance de alguma chuva. Se acontecer, será fora de previsão, né? Mas, mesmo aqui no Triângulo Mineiro, nós temos pouquíssima expectativa, porque 15, 20 milímetros para 45 dias, o modelo acumula isso aqui, porque todo dia ele dá alguma coisinha. Lembra que aquele cinza dá 1 milímetro, 2, eu falo assim, isso aí praticamente não deve cair. Mas aí ele pega 1 milímetro, 2 todo dia, soma 45 dias, vai dar algum acumulado. Então esses acumulados de 30, 15, 20, para 45 dias são praticamente inexistentes, né? Praticamente a gente não considera isso como uma chuva agrícola de jeito nenhum, né? A não ser que aconteça algo. Agora, já aqui pelo litoral e o extremo nordeste de Minas, aqui a gente já tem uma condição de 70, 80 milímetros. Isso aqui já indica alguma chuva que pode trazer alguma umidade, tá certo? A gente olhando aí se isso é normal para esse período, nós vamos olhar que está abaixo da média, né? Está abaixo da média. Tanto São Paulo como Minas, como Espírito Santo e Rio de Janeiro deveria, apesar dessa época, chover um pouco mais. E nós estamos falando aqui de 20, 25 milímetros até 30 milímetros abaixo. Então deveria ter um pouco mais de chuva para esse período agora. Nós temos, por exemplo, lá no sul extremamente acima, né? Nordeste acima. Essa faixa aqui vai ficar abaixo. Pelo menos pela previsão. Show de bola, tamo junto.